tragédia na Póvoa. Encontramos naquela que é uma das mais famosas praias do norte de Portugal, Póvoa de Varzim. O início da fixação humana no território que hoje conhecido como a cidade é muito antigo. Significativos vestígios arqueológicos da época romana e mesmo pré-históricos indiciam isso mesmo. No entanto, se pensarmos nas origens urbanas do atual núcleo habitacional, isso teremos que recuar até à Alta Idade Média. No século X, antes, portanto, ainda da origem de Portugal como um Estado independente, temos o primeiro documento escrito que se refere à Póvoa de Varzim, então designado como a Vila de Eurasínia. Nessa altura, o povoado não está aqui junto ao mar. Encontrava-se algumas centenas de metros mais para o interior, na área hoje, grosso modo, coincidente com a Igreja Matriz. Importa relembrar que era muito perigoso na Alta Idade Média viver junto ao mar. Desde o século VIII tínhamos as razias mouras, os ataques de embarcações também piratas berberes que saqueavam as populações junto ao litoral, às quais se somavam também, não raras vezes, ataques de normandos e vikings. Temos que esperar pelo século XII, mas precisamente pela conquista de Lisboa por Afonso Henriques, para que este litoral se comece a tornar mais seguro. Mesmo assim, os ataques dos piratas mouros continuarão nos séculos seguintes, mas agora em muito menor número. É só por isso, a partir do século XII, vamos ver começar a desenvolver-se povoações litorais como Matosinhos, Vila de Conde, Póvoa de Varzim, Viana do Castelo. Um processo que se irá acentuar durante os anos e as décadas seguintes. Quando chegamos ao início do século XIV, mais precisamente a 1308, aqui esta localidade vai receber um importante incentivo. Um foral do rei Dom Dinizes, que vai criar uma póvoa, a Póvoa de Varzim. Com isto, o rei tenta que se fixem novas populações, que explorem mais estes terrenos até aí abandonados junto ao litoral e que explorem os recursos marítimos. Esta póvoa criada pelo rei Dom Dinis vai ser por ele doada ao seu filho legítimo, Afonso Sanches, que de resto tinha sido fundador do mosteiro de Vila do Conde, a quem a Póvoa de Varzim acabará por ser entregue. O senhor daqui da Póvoa é o mosteiro de Vila do Conde. É só em 1514, com o rei Dom Manuel I e com um novo foral, que a Póvoa de Varzim vai recuperar a sua autonomia e alicerçar-se cada vez mais como um povoado em desenvolvimento e em forte articulação com uma atividade que irá marcar os séculos seguintes: a pesca. No século XVII é já muito relevante a comunidade pescatória da Póvoa de Varzim. Dedicava-se na época fundamentalmente à pesca do alto, não uma pesca costeira, mas no alto mar. E uma boa parte do resultado das pescarias era utilizado na salga, no rendoso negócio da salga. Durante as décadas seguintes, a comunidade irá continuar a crescer. Essa comunidade que aqui nos aparece tão bem retratada nestes magníficos azulejos. No século XVIII é já a maior comunidade pescatória do norte de Portugal. E a Póvoa torna-se num local de um enxame ligado ao negócio, negociantes, almocreves que vêm, partem, chegam da Póvoa para levar o peixe fresco e salgado para o interior do país. Circula muito dinheiro nessa época aqui na localidade e não admira por isso também que esse seja um momento em que muitas das igrejas, das grandes igrejas da hoje cidade da Póvoa, tenham sido construídas ou reconstruídas nesse século. E é também a partir daí que começa a emergir a figura do poveiro, sinónimo de pescador, pescador corajoso, que enfrenta o alto mar, uma profissão perigosa e que muitas vezes acabará com a vida de muitos destes
poveiros. Entre eles, alguns iam salientar exatamente no socorro aos seus companheiros, no socorro aos náufragos. Foram vários, mas o mais famoso de todo foi o Cego do Meio. Maio, o Tio Maio, assim era conhecido este pescador que nasceu aqui na Póvoa em 1817. Foi considerado o poveiro que melhor conhecia o mar e os seus segredos, nos períodos da calmia, mas também em tempestade. Este pescador sardinheiro era reconhecido por toda a comunidade como um homem sábio e por isso vai-se também, desde muito cedo, evidenciar no socorro aos seus companheiros. Ele é responsável pelo salvamento de mais de 100 vidas de homens do mar que ele consegue resgatar com o sacrifício e com o perigo da sua própria vida, consegue resgatar de uma morte iminente. Mas o Tio Maio nunca fez isso na busca de honrarias. Ele sentia como que uma obrigação. Se toda a comunidade o reconhecia como um velho pescador, como aquele que mais conhecia o mar e os seus segredos, então ele sentia essa obrigação de ter que ir salvar os outros, de os avisar que se aproximavam de tempestade, de lhes ensinar o caminho para chegar em segurança à terra. Esta bravura, esta forma de se lançar para o mar sem olhar aos perigos, fez com que ele passasse a ser conhecido como o Cego do Maio, cego para o medo. Claro que isto é provavelmente uma lenda, porque há alguns investigadores que dizem que o Tio Maio tinha um problema no olho, uma pálpebra descida, e teria por isso a alcunha de o cego. De resto, a sua vida está repleta de algumas lendas, algumas com alguma piada. Por exemplo, em 1878, e fruto das notícias que corriam por todo o país, os seus salvamentos enchiam páginas nos jornais de Lisboa e do Porto, o rei Dom Luís I resolve condecorá-lo com a mais alta condecoração do nosso país, a Ordem da Torre e Espada. Isso teve lugar no Porto. E no momento em que o rei lhe coloca o colar da Torre e Espada, o Cego do Maio, o Tio Maio, foi ao bolso e, pegando um punhado de pequenas conchas de beijinhos, terá dito, segundo a lenda: tome lá, ó tio rei, para os seus meninos, para eles brincarem com estas conchinhas. Conta-se também que já à saída do quartel onde ele tinha sido condecorado, os soldados lhe fizeram apresentação de armas e perante aqueles homens armados que empenhavam as armas, o Tio Maio, o Cego Maio, ter-se assustado, pegado nos tamancos e desatado a correr e só terá parado quando chegou ao comboio que o trouxe de volta até à Póvoa de Varzim. Enfim, era de facto um homem que não estava destinado às honrarias. Aliás, se houve alguma coisa que de facto o tocou, foi poucos anos depois, em 1881, quando a Câmara Municipal da Póvoa criou o primeiro salva-vidas e o vai nomear como seu comandante, como o seu patrão. Esse terá sido, sem dúvida, o que mais agradou ao Cego do Maio, que iria falecer alguns anos depois, em 1884. A comunidade pescatória e toda a população de Póvoa de Varzim jamais esqueceu os feitos e a entrega do Cego do Maio. Em 1909 era erigido este monumento, curiosamente pago por imigrantes poveiros que tinham ido para o Brasil. Mas a memória do Cego de Maio irá perdurar também num outro espaço privilegiado da cidade, o Museu Municipal de Etnografia e História, que nós vamos visitar de seguida. Municipal de Etnografia e História da Póvoa de Varzim nasce em 1937, na sequência do sucesso de uma grande exposição realizada no ano anterior
no monumental Casino da Póvoa. Uma exposição dedicada à pesca marítima na costa portuguesa entre a Foz do Rio Douro e a Foz do Rio Minho. O organizador dessa exposição e depois o fundador e durante décadas o grande impulsionador deste museu é um etnógrafo, um antropólogo poveiro, António dos Santos Graça, ele próprio originário de famílias de pescadores. É alguém que vai investigar ao longo da sua vida muito da história e dos costumes dos poveiros. De resto, já em 1932 ele havia publicado um livro, ainda hoje uma verdadeira bíblia para o estudo desta comunidade, intitulado exatamente O Poveiro, onde ele estudara as questões ligadas às relações sociais, ao parentesco e muitas das manifestações materiais e imateriais dos pescadores da Póvoa de Varzim. E ao longo dos anos são esses testemunhos não só que ele irá investigar, mas também de alguma forma colecionar, dando origem a este museu, que sempre teve uma grande vocação para a memória marítima desta comunidade. No ano da sua fundação, 1937, o museu vai instalar-se num imóvel que irá ocupar até aos nossos dias. Trata-se do Solar dos Carneiros, um edifício aristocrático, brazonado, uma construção profundamente remodelada na segunda metade do século XVIII. E é aqui, neste edifício, que Santos Graça irá colecionando, reunindo o espólio, fundamentalmente, como dizia, ligado às tradições das comunidades pescatórias da região, com particular relevo para aquelas que se relacionam com as suas crenças e as suas devoções. É muito interessante, por exemplo, a coleção de ex-votos que aqui podemos contemplar. O museu apresenta também um grande conjunto de utensílios utilizados pelos pescadores na sua prática diária. Os aprestos, as alfaias, os utensílios, são as agulhas de cozer as redes, são, enfim, um sem número de utensílios que apresentam aqui, no entanto, na Póvoa, um aspecto muito interessante. A grande maioria destes objetos apresentam umas marcas gravadas. São as famosas siglas poveiras. Encontramos no museu praticamente todos os utensílios, não só aqueles que eram utilizados na prática da pesca, mas até em objetos mais utilitários, caseiros, como por exemplo os talheres, ou até, imaginem, nas próprias lápides sepulcrais, como podemos aqui contemplar. Estas marcas, numa comunidade em que praticamente todos eram analfabetos, funcionavam como uma forma de comunicação, um símbolo, uma forma de marcar a posse desses objetos ou de identificar esses objetos com uma determinada família. Funcionavam como autênticos brasões. Cada família tinha o seu símbolo próprio. Estas siglas poveiras foram muito bem estudadas também por Santos Graça e mais recentemente por Otávio de Lixa Filgueiras. Vejamos estes exemplos. Aqui está uma das siglas, pertence a uma família, a um pai. Famílias numerosas e onde os filhos se vão emancipando, mas mantendo a mesma sigla, o mesmo brasão do pai, só que para distinguir os seus utensílios, os seus apetrechos do pai, vai colocar alguns elementos diferenciadores. Por exemplo, o primeiro filho acrescenta um traço, o segundo filho, 2 traços, e assim sucessivamente. Até que chegamos a um outro aspecto muito curioso destas comunidades dos poveiros, é que o filho mais novo é o herdeiro do pai. O velho pescador já não tem as mesmas capacidades de auxiliar o seu filho mais novo da mesma forma que ele havia feito com os mais velhos. E por isso é o mais novo que vai herdar todos os utensílios do seu pai. E por isso o mais novo retoma a sigla do seu pai. Claro que isto dá origem a verdadeiras árvores genealógicas, a derivações das siglas iniciais. É de facto um aspecto muito interessante este que nós podemos contemplar aqui no Museu Municipal de Etnografia e História da Póvoa de Varzim, onde podemos observar
tipo de quadro verdadeiramente naif, muito popular, mas repleto de informação. Trata-se de uma tela dos finais do século XIX e inícios do século XX. Vemos lado a lado embarcações à vela, veleiros, juntamente com barcos a vapor. E todo este movimento na praia, onde as peixeiras e os pescadores que aqui têm os seus utensílios, se juntam também os janotas que frequentam a praia da Póvoa. Estamos numa época em que a Póvoa é um local de destino de veraneio. Mas o que é verdadeiramente impressionante neste quadro tão popular, tão naif, é o grande número de embarcações de pesca. Embarcações onde nos surgem, afinal, aquelas que são as típicas embarcações da Póvoa de Varzim, a catraia e a lancha poveira. De resto, as embarcações tradicionais de pesca não podiam deixar de estar presentes neste museu. Eu estou através de várias fotografias, de gravuras, de maquetes, mas também com a exposição de peças originais, de históricas embarcações. Caso, por exemplo, da catraia, que possui exatamente a mesma forma daquela que é a mais emblemática das embarcações da região, a lancha poveira. A catraia é, no entanto, bem mais pequena. A lancha poveira era, de facto, uma embarcação de grandes dimensões. Para terem uma ideia, chegava, não raras vezes, a levar 20 tripulantes a acompanha. E por isso seria muito difícil essa embarcação estar aqui representada no museu. O Museu da Póvoa, que em 1980 obteve do Conselho da Europa a classificação de Museu Europeu do Ano e que desenvolveu um projeto muito interessante. Foi construída de raiz uma dessas velhas lanchas poveiras, novamente com a sua vela sulcando os mares aqui da Póvoa e não só, em projetos pedagógicos e museológicos muito interessantes e cativantes. Mas aqui no museu há uma outra embarcação de grandes dimensões que suscita sempre muito a atenção. Não é um barco de pesca, trata-se de um salva-vidas. Uma das embarcações que eram utilizadas no socorro aos náufragos, pescadores e não só. O salva-vidas Cego do Maio, que se salientou, entre tantas outras missões, há exatamente 100 anos atrás, no socorro aos náufragos do famoso naufrágio do Veronese, nos rochedos da Boa Nova, em Lessa da Palmeira. Salva-vidas Cego do Maio, que nos remete, de novo, para esses velhos lobos do mar que se salientaram no socorro aos náufragos e que são também evocados aqui, neste museu. Patrão Lagoa, Manuel António Ferreira. O patrão Sérgio, João Martins Areias. São dois dos lobos do mar que se vão suceder ao Cego de Maio, à frente dos salva-vidas poveiros, entre os quais será a salientar, como vemos, a embarcação Cego do Maio. Também aqui no museu vemos as suas múltiplas condecorações, resultado dos seus atos de bravura. Mas o museu presta um lugar especial, como não podia deixar de ser, a José Rodrigues Maio, o Cego do Maio, o primeiro patrão de salva-vidas, então com o nome de Dona Amélia. Aqui podemos contemplar, como muitos outros aspectos, também as suas famosas condecorações, às quais já nos referimos. E o museu recorda, por exemplo, o famoso episódio de quando, num dia de tempestade, o Cego do Maio parte em direção às embarcações que se encontravam ao largo, incapazes de regressar, e é ele que irá conduzir mais de 60 lanchas polveiras, com mais de 700 pescadores a salvo até terra. Ele será o último a regressar. O Cego de Maio faleceu em 1884 e não testemunhou, por isso, a grande tragédia que aconteceria alguns anos depois, em 1892.
de 1892 é de facto uma data trágica. Importa, para perceber a dimensão desta tragédia, importa lembrar que nessa época os barcos funcionavam apenas ainda e só à força dos remos ou do vento nas velas. Não há ainda motores que possam contrariar a força dos elementos, as correntes, os ventos. No dia 26 o tempo estava ótimo. Nada faria prever o que aconteceria no dia seguinte. E por isso rumaram para o mar da Cartola, o mar alto entre Ovar e Aveiro, rumaram mais de 40 lanchas polveiras com cerca de 1000 pescadores. No dia seguinte, 27 de fevereiro de manhã, mais alguns polveiros que aqui permaneciam vão também fazer pesca ao largo, cerca de 200. Estão, portanto, 1200 homens no mar. É verdade que nessa manhã, uma pequena chuva e uma brisa fez com que alguns dos mais experientes e velhos pescadores tivessem tido alguma dúvida em avançar. Mas, para não fazer fraca figura perante os mais jovens, também eles avançaram em direção ao mar. A meio da manhã de 27 de fevereiro, as condições de tempo iriam mudar-se radicalmente. Rebentou uma fortíssima tempestade. Os pescadores no alto mar não conseguem regressar à póvoa. Muitos tentam, outros vão conseguir chegar a salvo a Leixões. Mas grande parte ver-se-á apanhado pelos ventos fortíssimos, pelas correntes que arrastam desgovernados os barcos um pouco para todo lado. Principalmente para o norte. Aliás, alguns sobreviventes acabarão por ver os seus barcos levados até à Galiza. Mas muitos outros, no meio deste vento, destas correntes e de um denso nevoeiro que então também se instala, veem os seus barcos naufragar, baterem uns contra os outros. E a tragédia instalava-se. Nossa Senhora da Lapa, da Igreja Nossa Senhora da Lapa, uma igreja que se encontra muito ligada à comunidade pescatória da Póvoa de Varzim. Começou a ser construído por volta de 1770, mas na altura apenas a capela mor. Teríamos que esperar vários anos para que a comunidade pescatória, com poucos recursos financeiros, conseguisse concluir o templo, coisa que só irá acontecer em 1841. Diz a tradição que durante esse espaço de tempo o resto do corpo da igreja era madeira e o telhado constituído por velas das embarcações. E é aqui que nós encontramos uma outra referência à tragédia de 27 de fevereiro de 1892. Aqui na imagem do azulejo percebemos também de alguns dos motivos que fez com que mais de 100 pescadores tenham perdido a vida nesse momento. Mais de uma centena. Entre eles, mais de 70 naturais da Póvoa de Varzim. E percebemos isso porque, além das embarcações que são engolidas pelo mar, além dos barcos que embatem uns contra os outros no meio do nevoeiro e da tempestade, há também muitas embarcações que, desgovernadas e com os seus pescadores impossibilitados de conseguir levar a bom porto a embarcação, acabam por se despedaçar contra muitos dos rochedos que, ao largo, continham a costa poveira da região. Esta é uma tragédia que calou muito fundo na comunidade pescatória da Póvoa. É, aliás, a partir daí que o negro do luto se instala mesmo nos trajes do pescador poveiro. Até aí, os trajes eram caracterizados pelos quadrados, pelos grandes quadrados de cores garridas. Mas agora, porque não havia nenhuma família que não tenha ficado enlutado, é o negro que se vai instalar. Mas esta tragédia contribuiu também para um outro facto importante. Muitos dos pescadores percebem que se podiam ter salvo se existisse um porto de abrigo aqui na Póvoa. Mas ele não existia. Mas nessa altura está a ser construído um enorme porto artificial que servirá também de porto de abrigo para os pescadores. Estamos a falar, obviamente, do Porto de Leixões. E nas décadas seguintes, muito da comunidade pescatória de Matosinhos, que se irá transformar no século XX na maior comunidade pescatória do país, resulta exatamente da transferência dos pescadores da Póvoa para Matosinhos. Mas isso são já outros factos, outras lendas, outros